Reino Santo, Sorcery Kingdom e Neia Baraja. O que isso tudo tem a ver? Galera, isso tem uma relação direta com o Reino Santo, mano. E que inclusive foi um lugar que a gente não viu aparecer ainda no anime, mas que tem um papel fundamental para o desenvolvimento do próprio reinado do Ainz, o Rei Feiticeiro. Então bora conhecer tudo sobre o Reino Santo. Vamos lá! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A civilização do Reino Santo é algo bem completo, cara. Também teve um desenvolvimento formidável, muito bom na história e ajuda o próprio Ainz, cara. Apesar de ser uma nação meio distante, né, do resto dos continentes inteiros ali, ainda assim eles conseguem manter um contatos internos, interações aí entre os lugares. Então vamos para o seguinte, cara, vamos conferir quem eles são, vamos entender como que essa nação funciona e todo o desenvolvimento dela. Mas para isso, eu preciso que você deixe o seu like nesse vídeo aqui pra gente embarcar junto nessa jornada, conhecer tudo sobre o Reino Santo de fato. Valeu demais por isso, galera, tamo junto sempre, vocês são brabos demais, cara. Então vamos lá conhecer o Rubble Valley Kingdom. Galera, esse reino é uma nação humana do Novo Mundo, vizinha de Rusties Kingdom, que costuma enfrentar periodicamente invasões vizinhas de Abelion Hills. Após a invasão mais recente que se teve, as instituições governamentais religiosas do país foram secretamente assumidas pelo Reino Sorcery. Já começamos a ver, ó, de cara logo a junção do Reino Sorcery com ele. O Reino Santo foi fundado há 200 anos atrás, não muito depois do reinado de terror das divindades do mal terem finalmente finalizado. Suas terras foram divididas em metade norte e metade sul pelo mar, mas as metades não são completamente separadas, né? Em vez disso, uma baía gigante com 200 km de comprimento e 40 km de largura fazia a geografia parecer como se fosse um U virado de lado, sacou? Por isso muita gente refere-se a eles como nações diferentes, o Reino Santo do Norte e o Reino Santo do Sul, né? Cada um dos lados. Disse que o herói nacional do Reino Sagrado é um cavaleiro Valkyria, empunhando uma lâmina sagrada e que ele é bem forte, cara. Só que esse reino sagrado é vizinho das colinas de Abelion, que são habitadas por todos os tipos de tribos de semi-humanos possíveis que estão em constantemente guerra umas com as outras ali. A fim de evitar deles serem invadidos, cara, e serem pegos nas suas guerras aí, o Reino Santo investiu grande quantidade de tempo nos recursos para poder construir um muro gigantesco na fronteira para manter os demi-humanos afastados do lado de fora. Isso se tornaria conhecido como a Grande Muralha dos 100.000 quilômetros de comprimento. No entanto, apesar de todas essas medidas defensivas que eles fizeram, o Reino Santo ainda assim enfrentou algumas invasões de vez em quando, tá? Nada muito recorrente. Mas o maior desses ataques que ocorreu durante o período foi conhecido como Long Reign, quando a raça conhecida por Shrush conseguiu escalar o muro e se infiltrar dentro do Reino Sagrado. Embora eles tinham sido expulsos, isso resultou em várias perdas de aldeias de Reino Santo. Os constantes ataques demi-humanos fizeram com que muitos nobres se tornassem paranoicos, mano. Isso acabou levando à aprovação da lei de recrutar todos os cidadãos do Reino Santo para poder batalhar. Depois que Kal-Kabessari se tornou a primeira monarca do Reino Santo, nobres do sul protestaram contra essa escolha, desde o seu irmão mais velho, Príncipe Caspond, cara. Mesmo que ele tivesse desistido voluntariamente de reivindicar o trono, ele deu o trono para sua irmã, sacou? É tipo isso. E aí, mas mesmo assim o pessoal continuou fazendo o alvoroço lá. Eles acusaram de ter relacionamentos secretos com a alta sacerdotisa de Kelart e o grande mestre de remédios paladino, o que ela negou claramente. No final, o Sul não agravou ainda mais as questões, até porque se eles continuassem, provavelmente ia rolar algum confronto aí de grande escala e não seria bom pra eles, né? Um confronto no meio entre os dois reinos ali, que basicamente é um só. Então, cara, não ia rolar. Bom que eles pararam, que aí evitou. Só que o Reino Santo é um país altamente religioso, embora não tanto quanto a teocracia Slane, por exemplo. E devido ao grande número de paladinos integrados à sociedade do Reino Sagrado, a maioria das populações compartilham aí do desprezo pelos mortos-vivos. Os demi-humanos também enfrentam muito mais preconceito devido à história de todo o reino. Os conjuradores de magia do Reino Sagrado também são geralmente sacerdotes fortes pra caramba. Isso como a maioria das nações do Novo Mundo. O Reino Santo parece ser uma sociedade predominantemente masculina, especialmente no sul do Reino Santo, tá? No entanto, nos últimos anos, as mulheres começaram a ganhar muita influência dentro desse reino. E embora o Reino Santo do Norte aprovasse que as mulheres assumissem papéis de liderança na sua sociedade, muitos nobres do Reino Sul não gostaram disso, ficam chateados com essas mudanças. Infelizmente, essas mudanças progressivas foram efetivamente satisfeitas após o cerco de Jaldabaoth. Com o advento do culto do Rei Feiticeiro, muitos dos cidadãos do Reino Sagrado começaram a assimilar os ensinamentos do culto na sua própria cultura.
Essa tendência foi totalmente adotada pelo povo do reino, particularmente pelos cidadãos do Reino Santo do Norte, não do Sul. Mas por ser um lugar muito religioso, eles têm que possuir uma crença, não é mesmo? E é claro que sim, eles têm uma crença. O Reino Santo também parece adorar os 6 grandes deuses, já que os seus paladinos costumavam visitar os templos que existem por lá. E após o circo de Jaldabaoth, o culto foi fundado por Forceless One, que prega os ideais do rei feiticeiro, onde força é justiça. E isso ganhou destaque lá naquele lugar. No entanto, embora a população do norte tenha sido devastada pela guerra, o sul permaneceu crente, ávido nos 6 grandes deuses. No momento em que o reino Sorcery declarou guerra com Wraithsizing Kingdom, no entanto, o culto pareceu ter tomado conta do templo todo como a principal instituição religiosa do reino sagrado. O sistema político de lá é uma monarquia completa, e como uma monarquia, o reino sagrado tem um monarca conhecido como rei sagrado ou rainha sagrada, como o chefe do estado geral ali. O fato de a própria terra, os governantes do reino sagrado do norte e do sul, parecerem meio que estar isolados uns dos outros ali, com o monarca do meio, faz com que acabe sendo uma única coisa. Literalmente o monarca é a única parada que os une ali. E depois que o Jaldabaoth conquistou a maior parte do norte, o sul foi capaz de manter a estrutura governamental muito bem, sem o monarca, cara. Por ser um país altamente religioso, o templo exerce influência total no governo. No entanto, não é do mesmo jeito que a teocracia Slaney faz, onde a religião literalmente é o governo, sacou? Não, esse aí ele só exerce uma influência, não é diretamente dentro do governo. Ao invés disso, a ordem é mantida por meio da cooperação entre o templo e o monarca, é claro. E para manter esse equilíbrio, a política do governo não consegue quaisquer títulos aos padres, então literalmente eles mantêm o equilíbrio total. Além disso, embora a igreja esteja tecnicamente sob o controle do monarca, eles são, em sua maioria, independentes, tá? Mas assim como quase todo outro reino, o Reino Santo também tem nobres que têm alguma influência política aí. Agora, em questão de força militar, como o território do Reino Santo se estendia ao redor das bordas do norte e sul numa baía central, quaisquer forças mobilizadas seriam naturalmente formadas em 2 exércitos diferentes. O Exército do Reino Santo do Norte e o Exército do Reino Santo do Sul. São 2 exércitos. Cada um desses exércitos tem seus próprios locais importantes, que são a cidade de Kalinsha, no norte, e a cidade de Diboney, no sul. Devido aos demi-humanos que residem nas colinas Abelion serem ameaças constantes para essa nação aí, o Reino Sagrado construiu a Grande Muralha, que a gente já falou, e regularmente patrulha com várias unidades por toda a muralha. No entanto, devido à população limitada do país, a gente tem uma escala também limitada de soldados, né? Os militares do Reino Santo recrutam os seus próprios cidadãos quando eles atingem a idade mínima para poder ingressar na forma de vigilância ali. Todo cidadão fisicamente capaz deve participar da luta militar, independente do gênero, seja homem ou mulher. Por exemplo, os meninos que atingem a idade de 18 anos têm permissão para portar armas e seriam alistados nas forças armadas do país. Direto, mano. E depois de passar um certo tempo sendo treinados, eles seriam designados a serviços de sentinela na parede, né? No muro, na muralha. E se isso acontecesse e o muro fosse rompido, é até possível para os monarcas governantes mobilizar toda a nação como uma resposta drástica contra os invasores que chegaram. Pô, se aparece os gigantes lá do Shingeki no Kyojin, então, rapaz, imagina, população inteira batalhando contra vários gigantes desses, o negócio ia ser doido. E a esperança era para que os próximos cidadãos se tornassem uma força de trabalho com o qual conseguissem proteger suas terras, caso os demi-humanos cruzassem o muro. Fora que todas as aldeias do Reino Santo de um certo tamanho aí, né, também foram fortificadas cada uma. Isso dá aos aldeões o poder de combate suficiente para poder resistir à chegada de exércitos regulares e também permite que essas aldeias sirvam como postos militares para os soldados de luta. Assim, as aldeias do Reino Santo eram muito mais protegidas do que as outras dos outros países também. E a Santa Igreja também tem os sacerdotes discípulos altamente treinados, que são capazes de usar magia sagrada, em média até a 3ª camada mais ou menos. Alguns até mais do que isso, que para eles é muito benéfico. Bem como eles são capazes também de fazer convocação de anjos, cara. Também possui divisão de grupos militares, como os 9 cores, o grupo dos 9 indivíduos reconhecidos pelo Santo Soberano. A Ordem dos Paladinos, uma ordem de guerreiros sagrados especializados em luta contra monstros do mal. Exército do Reino do Norte. A força militar estabelecida na proteção do Reino do Norte, como a gente falou. Exército de Libertação do Reino Sagrado. Uma força de resistência fundada pelos remanescentes do exército do Reino Sagrado do Norte, depois de maior parte do Reino Santo do Norte foi conquistada por Jaldabaoth.
Exército do Reino Santo do Sul, a força militar que está posicionada para proteger o Reino Santo do Sul. Marinha do Reino Santo. Pois é, eles também possuem uma marinha, cara, e uma marinha de um tamanho considerável, o que ajuda eles nas frotas de navegação caso eles precisem. A tática de ataque básica do Reino Sagrado era usada como um ataque de duas frentes com um anjo no ar e uma infantaria no solo, uma técnica pela qual as escrituras da luz do sol da Teocracia Slane eram muito conhecidas. A gente já chegou a ver isso, cara. Afinal, eles meio que compartilhavam dos mesmos interesses aí, e eram duas nações humanas, então é provável que a gente saiba que mais ou menos seria a mesma coisa. O Reino Santo é um país drasticamente isolado, no entanto, ainda há uma rota terrestre aberta, bem como viagens marítimas também, fazendo com que ainda haja algumas comunicações com outros países do Reino Santo e que o Reino Santo esteja disposto a pedir ajuda se caso for necessário. Os cidadãos do Reino Santo certamente desejam que a nação faça parte do cenário internacional. Infelizmente, eles no final das contas não podem gastar sua força de trabalho total porque eles precisam dela para poder se concentrar constantemente em defender a nação e manter os demi-humanos afastados, né? Mas ainda assim possuem aquelas relações internacionais, principalmente com o Reino Feiticeiro. Agora que entra o Feiticeiro aí. Ao ser informado sobre o massacre de Cardis Plains e a fundação do Reino Sorcery, o Reino Sagrado escolheu aceitar a nação como um estado soberano. Sabia que eles eram mais fortes, independente de permitir viagens livres entre seus cidadãos, é claro. No entanto, devido ao preconceito do tempo em relação aos mortos-vivos serem altamente doutrinados na sociedade do Reino Sagrado, muitos cidadãos viam o Reino Sorcery como uma ameaça aí, perdendo apenas para os demi-humanos, é claro, que estavam atacando eles constantemente, já que o Ainz não tinha intenção de atacar, e falaram para o governo para enviar tropas para poder retomar a cidade capturada de Errantel. Infelizmente, o Reino Santo não foi capaz de fazer isso, porque eles precisavam concentrar na defesa das suas próprias fronteiras, antes de concentrar em qualquer outro lugar. Depois que o Jarlaboth sitiou o Reino Sagrado do Norte, o Restizi Kingdom recusou os pedidos de ajuda do Exército de Liberação do Reino Sagrado, aí os enviados viajaram ao Reino Sorcery para poder solicitar a ajuda do Momon. Infelizmente, o Rei Feiticeiro fez o quê? Recusou emprestar ajuda para eles. Em vez disso, ele fechou um outro acordo diferente. Ele os ajudaria pessoalmente em troca dos direitos de assumir o controle das donzelas demônio de Jarlaboth. Apesar disso, no entanto, os superiores do Exército de Liberação planejaram secretamente que ele e Jarlaboth ali se matassem. Só que eles não sabiam, né, que o Jarlaboth era o nosso querido Demiurgos e o Ainz é subordinado do Ainz ali, vocês já estão ligados. Então o Rei Feiticeiro fez o quê? Provou ser vital na libertação do Reino Sagrado do Norte, fazendo com que as perspectivas tanto dele quanto da nação mudassem lentamente. Mesmo quando eles foram privados das suas presenças físicas, quando ele foi dado como morto, por exemplo, pelo Exército de Libertação, continuou a lucrar ainda assim com a CZ e Neia Baraja. Neia Baraja, para quem não conhece, é um cidadão do Reino Sagrado que começou como uma mera escudeira do Exército de Libertação do Reino Sagrado. E depois de conhecer o Ainz, ela se tornou vital para a libertação do seu país. Depois, ela se tornou líder de um culto que segue os ideais do próprio Rei Feiticeiro, de que a força é justiça. Antes do início da formação desse grupo aí, Neia apoiou as ideias de ter o Reino Sagrado anexado com o Reino Sorcery. Essa nação originou-se da sua crença de que o Rei Feiticeiro assumia o controle de tudo do país sob o seu governo, e aí eles não teriam que sofrer com incontáveis invasões demi-humanos, cara. Nunca mais eles veriam isso, sacou? Então ela considerou reunir as pessoas que se sentissem do mesmo jeito, que tivessem esse mesmo sentimento e acreditassem na anexação do Reino Santo com o próprio Sorcery Kingdom e tentou percorrer aí para proteger a nação das futuras invasões com o Ainz, cara. E embora os chefes de exército de libertação estivessem preocupados com a sua influência crescente aí, mano, seus apoiadores já haviam se tornado fortes demais. No caso do Ainz, né? Depois do Rei Feiticeiro, voltou e libertou o Reino Sagrado do Norte. Os cidadãos começaram a ver ele como um herói, cara, e começaram a preparar os seus ideais, assim como a Neia também fez, como se fossem uma religião, sacou? Eles começaram a adorar o próprio Ainz. E devido ao Rei Feiticeiro ajudar na libertação, o Reino Sagrado passou a desenvolver muitos laços, um laço inclusive muito mais forte com o Reino Feiticeiro depois, que fortaleceu ainda mais a nação dos semi-humanos e lhe forneceu ajuda humanitária. Isso, por sua vez, levou o Reino Sagrado a aprovar a declaração de guerra do Reino Sorcery contra o Restizi Kingdom.
Então, visto que a única rota terrestre para fora do Reino Santo leva ao reino e eles compartilham uma fronteira marítima mais ou menos, também tem duas nações naturalmente que comercializam uma com a outra. No entanto, após o massacre em Carth's Plan, as opiniões de vários nobres do sul em relação ao reino azedaram e acreditaram-se que a nação seria assimilada pelo reino Sorcery, que era o que eles estavam tentando fazer. Mais cedo ou mais tarde isso aconteceu. Depois que o Jordaboth conquistou a maior parte do Reino Sagrado do Norte, o Exército de Libertação do Reino Sagrado enviou um cara lá ao reino para poder solicitar o apoio da recuperação da nação. Infelizmente, todos eles abordaram e recusaram devido a vários motivos diferentes, mas principalmente porque o reino ainda estava na recuperação do massacre das planícies de Carthage, cara. Os enviados então consideraram que o reino era uma coisa perdida, e aí seguiram para o reino do feiticeiro. Após a libertação do Reino Santo, ainda ressentido por não ter recebido ajuda militar, cortou todos os laços com Restise, cara. Como resultado, quando o reino enviou o emissário para poder assistir a coroação do novo rei sagrado, eles foram rejeitados, sem sequer conseguir ver o próprio rei, cara. Mais tarde, depois, o reino atacou os transportes do Reino Feiticeiro e Reino Santo ali, mano. E aí foi quando o Reino Santo condenou de fato a essa nação. Teocracia Slane. Qual é agora a ligação entre eles dois? Teocracia e o Reino Santo. Cara, a fundação do Reino Sorcery, muitos cidadãos queriam formar aliança com a Teocracia Slane para poder destruir a nação não humana, mas apesar deles acreditarem nas mesmas coisas aí, devido às diferenças religiosas, no entanto, a aliança seria um pouco difícil, né? Para vocês terem uma noção, na web novel é afirmado que o Reino Santo manteve algumas ligações com a Teocracia Slane, mas devido à invasão das tribos da Guerra dos Demi-Humanos aí, eles acabaram perdendo um pouco de contato. Já com o Império Baharut, as relações internacionais exatas entre esse Reino Santo e o Império são meio que atualmente desconhecidas. No entanto, nós sabemos que certos indivíduos conseguem viajar para o Império, mas isso de vez em quando, e reconhecem que o avanço da nação está à frente da maioria das outras nações, incluindo a própria nação deles mesmos. Já pensou isso daí animado? Rapaz, segura o hype, meu amigo. Pô, isso é que é hype. Subiu total agora. Eu tenho certeza que o hype tá lá em cima, mano. E a gente não pode deixar esse hype cair aqui, cara. Então faz o seguinte, mano. Deixa o like aqui e a sua inscrição pra manter esse hype lá em cima, mano. Capricha aí, hein? E vamos continuar com tudo esperando essa nova temporada de Overlord. Lembrando a você que o sininho tem que estar ativado, ele é muito importante, cara, porque assim que tiver novidade de Overlord, eu vou trazer aqui pra gente, pra você curtir, pra você vir ver esse universo junto com a gente aqui. Então, sempre fica ligado, hein? Tamo junto sempre, seus mitos, um grande abraço, até a próxima. Fui!